Seja bem-vindo ao nosso 9º podcast Opina Aí, aqui na VTV, a TV que todo mundo vê. Hoje eu recebo o meu amigo João Paiva Silva, ele que é pastor evangélico, é técnico em refrigeração, instalação de ar-condicionado, conceito também de fogão, máquina de lavar, geladeira, uma série de coisas. Daqui a pouquinho ele vai contar mais especificadamente para todos nós. João, seja bem-vindo ao podcast Opina Aí, fica à vontade, aqui é a sua casa. Boa tarde, Val. Graças a Deus estamos aqui para falar um pouco, né? Estamos aqui no sentido de falar sobre a minha vida, né? Como tudo começou, né? A vinda para Poções, tal, tudo isso, né? Exatamente. Então vamos começar já nesse clima aí já. Como é que João Paiva Silva veio parar em Poções? Pastor, na realidade, a minha história é longa. Eu sou da cidade de Vitória da Conquista, né? Filho de Vitória da Conquista, do povoado do Iguá, 80 e poucos quilômetros de Conquista, ali onde hoje é o aeroporto, né? Então é muito importante para nós sabermos disso, né? A cidade de Conquista era a mais próxima que tinha da gente, então meu pai preferiu ficar ali. E aí, fui para ali na idade de uns 8 para 9 anos e o tempo todo foi vivido ali na cidade de Conquista. E por ser filho de Conquista, nunca pretendia sair dali, né? Então, meu pai, nós temos vários, eu no caso, vários outros irmãos lá, né? Em Conquista, minha família toda de lá. Eram quantos irmãos ao todo? Pastor Val, irmãos ao todo, a parte de minha mãe eram 12, né? No caso, no total de minha mãe. Mas meu pai tem mais outros Outros filhos, quantos? na faixa de uns 17. Na realidade, eu conto 23, né? Então, 23 filhos, 17 ele deixou registrado, se não me falha a memória. E a gente se dão bem, graças a Deus, com todos, né? Como que era o nome dele, do teu Meu pai? pai era Belarmino José da Silva, né? E a mãe? Minha mãe ainda é viva, Tergina Paiva Silva, Que maravilha. da família dos Paiva, né? Ferreira Paiva, Viana Paiva, É uma e família muito grande lá na região, né? na região mesmo do Iguá mesmo, toda a parentela do Iguá mexeu com a família, Que a família maravilha. só. É isso aí, família unida. Mas daí, como é que você chegou a Poções? Foi por causa da igreja? Pastor Val, a vinda aqui para Poções, na realidade, foi por causa da igreja, né? Foi um foco que começou, na realidade, às vezes eu paro e não queria colocar nesse sentido, mas a gente pode ir para o lado da Bíblia, certo? É quando meu pai teve a oportunidade de vir para Poções em 1976 para 77, foi a época que a gente chegou em Conquista, no ano de 1977. Então, o patrão dele tinha fazenda aqui na região de Poções e queria trazer ele para aqui. Ele não aceitou vir na época por um dos fatores, que ele queria que os filhos estudassem, né? Os filhos estudassem e aprendessem alguma coisa, né? Ou profissão ou continuasse estudo. Então, ele preferiu a cidade de Conquista, que estava mais perto ainda do mais. Minha avó, que é a mãe dele, morava lá, né? Já em Conquista, e também ele tinha casa em Conquista. Então, ele preferiu ficar por lá e nessa época ele não veio. Então, esse é outro ponto que depois nós falaremos a respeito desse lado, né? Maravilha. A vinda de Poções. Então, tem um quadro, como eu falei, né, dentro da Bíblia que a gente pode ver no sentido quando Deus manda o pai de Abraão, né? No momento ele para naquela cidade onde Deus chama Abraão, né? Então, tem um lado Verdade, né? Quase da que vocês palavra. viriam naquela época e você acabou vindo depois, até porque também está na Bíblia, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, né? Que há tempo para tudo embaixo do sol, né? Justamente, Ivan. Então é outro ponto referente, né? Nesse ponto. E quanto à vinda, né? Desse lado, meu pai preferindo por lá, e era a cidade maior, né? E o foco dele era os filhos, na realidade. E chegando por lá também tem uma grande história, né? Meu pai tornou um comerciante, naquele tempo, no tempo lá era rural, né? Aqueles anos era rural egípcio, era o carro de meu pai, ele queria trabalhar, depois não deu certo, aí montamos um comércio
em Conquista e acabamos ficando por lá. E houve várias histórias dentro desse termo, né? De meu pai, de minha família lá dentro de Conquista. E meu pai acabou trabalhando como segurança, né? E aí os irmãos nessa questão, os irmãos estudaram, você estudou até que ponto? Pastor Val, na realidade, os meus irmãos, no caso que eu tenho o meu irmão mais velho, né, que era um dos homens, né, o mais velho, ele não chegou a estudar, nem terminar o fundamental, na realidade. Mas minha irmã, a mais velha, ela se dedicou, terminou, né, e os outros seguiram outro destino, né? Terminaram o curso, mas mais tarde um pouco, né? Cada um procurou aprender uma coisa. A minha irmã, uma Um das mais curso velhas, técnico enquanto isso, né? naquele tempo era curso técnico. Como você, não sei se você lembra do Centro Integrado, né? Lembro, lembro. Então tinha curso de contabilidade, magistério lá no IE, né? No Instituto Euclides Dantas, né? Então é muito importante esse lado também, né? O magistério era técnico de escritório, né? De secretário, aquela coisa toda. Hoje acabou isso, né? No nosso tempo foi Sim, aí diferente. eu acabei te interrompendo e a sua irmã foi mais fundo no estudo? Minha irmã conseguiu, ela conseguiu o que ela queria, né, na realidade. Ela não chegou a fazer a faculdade, mas ela fez vários outros cursos, trabalhou no comércio. As outras mais novas, uma das mais novas, né, que é mais nova minha irmã, foi para São Paulo, né, naquele tempo, né. E ela, na época lá, ela trabalhava num quadro de um hospital, né, na parte de auxiliar de enfermagem, né. E Maravilha. a outra, no caso, não quis estudar, e teve o restante dos irmãos também que não quiseram estudar, né? Dos mais velhos, né? Eu faço parte da lista, né? Um dos, não sou o mais velho, mas sou um dos que estou dentro do rol, né? Dos que vieram, né? Da cidade para a cidade. Então, os outros nasceram na cidade, os outros irmãos, parte de meu pai, e também isso aí somou muito, muito na vida da gente. Um aprendizado tão grande que isso nos levou a manter, né, uma vida ali sossegada, tranquila, que meu pai pretendia. Mas meu pai, ele não foi aquela pessoa que às vezes muita gente fala assim, mas seu pai, isso e aquilo, né? A presença dele foi importante na vida da gente, porque ele deixou todo mundo de uma forma bem clara, a educação, aqueles que não foram, não chegaram, foi que não quiseram mesmo. Se bem que a educação é algo que a gente aprende dentro de casa, né? Na escola a gente adquire o conhecimento, né? Então, assim, o seu pai, ele soube educar, foi presente com todos vocês ali, né? Pai presente, no caso, né? Justo, o pastor Val, certo, tudo bem, até um tempo, assim, mas ele era um pai que ele importava com os filhos, sempre importou, né? Tinha aquela distância, como eu não comentei assim, né? Mas era um pai que ele sempre estava ali para defender os filhos, né? Era o tipo de pai presente, assim, na hora que precisava, né? Dar um conselho, também, com ele mesmo eu tinha uma afinidade, né? Porque na época do comércio, e naquele tempo não tinha supermercado como tem hoje, né? Os mercadinhos, era mercearia, né? E tinha uma mercearia, a gente vendia de tudo na mercearia. E era eu e ele na época que tomava conta lá desse pequeno comércio na época, né? E houve momentos que meu pai até foi para você ver como a gente comentou antes, né? Que tudo tem um tempo, como a Eclesiastes diz, né? 3. Meu pai foi para Barra de Choça quando o Barra de Choça tinha o quê? Uns 17 anos de forma de emancipação, né, como cidade. Só que lá não deu certo o comércio para meu pai. Voltou de volta para a conquista, né? Tudo isso Tudo foi isso não deixa somando. de ser uma lição de vida, né? Se a Sua gente, primeira escola foi o balcão, foi aprender a ser comerciante, né? isso aí foi importante na vida da gente também, porque meu pai, ele sempre dava os conselhos, né? Ensinava a gente portar, né? E como você sabe, no tempo mais antigo nosso, né? Na nossa idade, eu falo nosso porque a faixa de idade sua, a diferença é pouca para mim, mas você sabe como nossos pais eram, né? Verdade. Muito rígidos no sentido do respeito, que hoje nós não encontramos isso, né? É isso aí. Nós vamos então ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco.